Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, vamos começar a trocar uma ideia aqui sobre o seguinte, né? Tava vendo aí tava vendo aí GE, né? GE falando do Vasco. Nem vou citar o nome daqueles caras lá, porque não vale a pena, né? É um escárnio a qualquer tipo de intelecção. Ali não tem intelecção, né? Para começar, os caras colocaram assim na manchete, olha que coisa antiga, na notícia, né? Garré Maxime 2025. Com todo respeito, Garré não será Maxime 2025. Primeiro, pela questão que o Garré aceita jogar naquela posição. O Maxime não aceitava jogar na ponta direita ou um atacante pela direita. Maxime queria jogar no meio, por dentro. Jogou assim algumas vezes no Carioquinha, quando o Vasco estava jogando com reservas e sub-20, né? Sub-21, sei lá, agora deu branco, porque o sub-17 estava na copinha, né? E jogou bem por dentro. Houve bons passes, boas pifadas entre o Jair e o Maxime. Para quem acompanhou, ótimo. Para quem não acompanhou, paciência. Inclusive o Maxime deixou algumas vezes atacantes do Vasco na cara do gol, no Carioquinha, jogando do lado do Jair, né? Eles se complementavam, né? Então, o Garré nunca será o Maxime 2025, porque o Maxime não permitiu se jogar na ponta direita, porque ele é meia. E o Garré é meia, não é atacante. Inclusive, se você não tiver convicção no que eu estou falando, ouça o próprio técnico falar. Ele repete aos quatro ventos: Nuno e Garré e Nuno não são atacantes, são meias, né? Então, GE querendo colocar algum tipo de fracasso no Garré, tem que ter mais cuidado, porque, ou no Maxime, tem que ter mais cuidado, porque o Maxime jamais jogou na posição dele. Foi contratado novamente como atacante, e mais, Jean David e Maxime vieram como atacantes e nunca o foram, né? Nunca foram atacantes. Mesma coisa agora o Garré e o Nuno. É separar o joio do trigo e ficar com o joio, né? Esse é o nosso departamento jurídico aí, e que não pode criticar. De vez em quando eu critico o Pedrinho aqui, o pessoal reclama, faz biquinho, né? Até porque eu tenho o discernimento que não é o Santana que contrata coisa alguma, é o Pedrinho, né? Seguindo aqui, e já defenestrando a questão de que Garré é o Maxime 2025, vai por aí não, vocês vão se dar mal, né? Uma conclusão tem que estar fundamentada. O Garré está jogando fora da posição dele, mas aceita jogar. O Maxime não conseguiu jogar, né? E não jogou por ali, né? O Carille mandou ele embora, porque ele bateu o pé. Bom, não é uma questão de defender Carille aqui no meu canal, e sim defender um técnico, qualquer técnico que tenha um tempo crível para montar uma equipe, né? E para que a gente possa começar aqui o desenrolar da história, né? Item 1, item 2, item 3, o Carille disse na coletiva que não vai propor jogo algum. Falou isso. Vasco não vai propor. Até acho, humildemente, que ele poderia propor alguns jogos, por Mirassol em casa. Mirassol não é carne assada. Mas, vamos colocar aí, sei lá, Juventude, Vitória, por que não? Propõe em casa aí, mas o Vasco. E outra coisa, propor em casa com times mais fracos, em tese, poderia ser o caminho, já que Garré e Nuno não são atacantes de profundidade. O que ele falou do Flamengo, poderia não falar do Garré.
Carille, tirei o Garré, porque o Flamengo vai empurrar a gente para trás, ele não ataca a profundidade. O Vasco propõe o jogo contra o Mirassol, propondo o jogo contra o Vitória, por exemplo, um exemplo aqui, pode jogar com o Garré e o Nuno, por quê? Vai jogar mais posicional, né? Isso é uma coisa para a gente ver aqui e tal. Mas seguindo aqui na questão de não defender o Carille por defender, tem que ter um tempo aí, né? O Vasco vai ter times que ele não vai propor, ele vai ser empurrado muito, Flamengo, Palmeiras. O Vasco vai ter times que vai ser empurrado, linha média, né? E o Vasco deveria ter alguns times que ele propusesse lá em cima, ou do meio para cima, jamais voltando, né? Então eu faço esse pensamento aí. Quem viu ontem Palmeiras e Fortaleza, viu um Palmeiras que parecia jogava na arena, né? Na arena. Vamos voltar para cá, falando sobre o Carille, né? Sem perder o foco. Não é defender o Carille. A zaga vem falhando muito. Ontem alguém viu o jogo e lembra que o Lucas Freitas não ganhou uma bola de cabeça? Então a zaga está mal, né? Não ganhou uma bola de cabeça do Lucas Freitas. E o João Vitor, milagrosamente, não fez cagada ontem. Mas, já falando em defesa, né? Tem uma notícia errada, do meu ponto de vista, né? Vasco tem que comemorar que não levou gol no Brasileiro. O Vasco não vem levando gols e tal. O Vasco sofreu 14 arremates, né? Uma coisa é você não sofrer gols, outra coisa e jogar sem levar muito arremate. Outra coisa é levar um porrão de arremate e o Flamengo ter sido incompetente para fazer gol. Não é que são coisas diferentes. Não é para comemorar a defesa não vazada com 14, 15 arremates do Flamengo. A defesa não vazada, ótimo, mas tem que comemorar quando poucas situações acontecem. Por exemplo, contra o Porto Cabelo, por exemplo, contra o Sport, né? Seguindo aqui, o Vasco, Carille, ainda tem que arrumar aquele negócio, né? Por que eu estou defendendo o Carille? Muitos jogadores do Vasco estão marcando aqui no meio de campo os jogadores oponentes. Jogo do Flamengo agora, os jogadores oponentes entram na área e os caras não seguem. Ontem foi isso aí. 3 ou 4 ou 5 jogadas onde houve essa prospecção dos atacantes e o Vasco não seguiu, não acompanharam essa entrada. Então fica difícil, né? E o Carille reclamou disso, né? Não poderia ter feito um golaço e tal, né? Mudando aqui de assunto, mas nesse assunto. Hugo Moura sozinho não faz mágica, não dá para jogar o Hugo Moura e Jair como segundo volante, a intensidade é outra, vamos sofrer. Sofremos mais porque o Jair estava como segundo volante. Acho que o Jair só joga com 2 volantes atrás dele, mas eu não sou técnico, né? Para não me estender muito aqui, nessa questão de defender o Carille, e já vou encerrar o vídeo, que o vídeo é esse, né? Não é defender o Carille, é defender um técnico que tem que ter tempo para colocar esse viés aí. Os vieses, eu tenho que jogar assim, como é que eu faço? Eu vou jogar assim, como é que eu faço, né? E ontem, assistindo mais uma vez o Boca de Niceia, o Boca de Latrina. Boca de Niceia, para quem não lembra, é que a Niceia era ex-esposa do Pita, um prefeito de São Paulo, que assim que ele separou-se dela, ela colocou todas as merdas dele no ventilador. Foi a polícia, denunciou ele e tal. E esse cara aí, Zé Comé, é um Boca de Niceia, não está lá dentro e está reclamando, né? É um Boca de Latrina. Para fechar aqui, o que ele falou, mais uma vez, chamou o Carille de assombroso, que não entende de futebol, e disse que as alterações foram totalmente erradas pelo Vasco e blá 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 e tal. Entraram Paulinho, Cocão, Zucarello, Garré e Teixeira. Olha os jogadores que o Carille tem para mudar o jogo. Não vai mudar. Vai reclamar das alterações do Carille? Acho que não, né? E ele tem colocado o Teixeira para dar uma suposta visão para o outro time que o Vasco não vai recuar muito, né? Fez isso contra o Sport, salvo engano, colocou o Teixeira para o time fazer uma leitura, né? Olha, não vamos baixar muito a linha não, tem um Teixeira aqui para correr e tal, né?
Não sei se foi contra o Porto Cabelo, não vou lembrar agora. Então, para fechar aqui, minha modesta opinião e afastar a opinião do Boca de Latrina, do Boca de Nicéia, chamado Zé Colmeia, né? E também lá, como eu falei no começo do vídeo, né? Garré não é o novo Maxime 2025. É difícil defender uma situação, porque todos querem colocar fora Carille, mas 90% não entende de futebol, não entende das saídas que podem ser feitas e querem cobrar, né? Vai jogar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Inter em casa, por exemplo, que vai para cima, o Vasco vai passar mal, porque não tem jogadores para atacar a profundidade, saindo numa roubada de bola, não tendo transição rápida, não tendo gente em quantidade para chegar na defesa do oponente, o Vasco vai sofrer. Isso aí também é culpa do Carille, sim, né? Porque quando ele diz que não precisa de reforços, é um erro, né? Precisamos sim, precisamos de atacantes que corram na profundidade, que saiam no antigo contra-ataque, né? Então, fica aí esse vídeo para reclamar dessa postura ridícula, né, do site do GE, tentando aí já macular o Garré, tá jogando na posição errada, e essa análise aí de como a gente não pode esperar de um técnico alguma coisa que ele não pode dar, né? Quero opiniões contrárias. Fundamenta aí a opinião, não bota só fora Carille não, bota coisas legais pra gente poder conversar aqui, né? Poder conversar. Tem um inscrito que falou assim pra mim: o Paulinho arrasta, não seria uma boa tentar fazer com que ele arrastasse pela direita? Esse Paulinho que tá aí não é aquele Paulinho de 2023, né? Tá voltando de lesão, tá sem confiança ainda. Mas vamos aguardar aqui o jogo de amanhã, que é importante. Lanús aí vem desfalcado, vem mal com a sua torcida, vem com a pontuação baixa do Campeonato Argentino. Vamos aí em busca de uma vitória para seguir o máximo possível na Sul-Americana, para seguir o máximo possível na Copa do Brasil, para arrecadar bilheteria, televisionamento, patrocínios pontuais, é o que eu sempre falo aqui, né? E apoiar o Vasco o tempo inteiro. Critico mesmo, mas tem que criticar com algum fundamento, criticando, verificando alguma coisa, não criticar por criticar, que aí é ridículo, né? Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, comenta, né? Sininho para receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.